Oi, pessoal, vamos fazer uma terceira tentativa aqui para ver se a gente consegue. Agora com som. Fábio acabou de entrar. Vamos ver se ele tá escutando bem, como que tá. Jaque também. Vocês estão escutando agora? Alguém, se vocês puderem me mandar aí nos comentários, vocês estão escutando bem, como que tá? Se o áudio melhorou. A gente tá com uns probleminhas técnicos. Mas a princípio agora acho que vai dar. Ai, que bom. Já que já disse aqui que tá funcionando. Então, ótimo. Vou falar rapidinho sobre mim, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Flávia, eu sou formada em Direito, me especializei em Direito Socioambiental. Sou embaixadora Lixo Zero aqui no Paraná, em Curitiba. E há 10 anos estudo e trabalho em temas relacionados ao meio ambiente, a sustentabilidade, permacultura, agroecologia e a compostagem. Então hoje a gente está muito feliz porque vamos conversar com o Marquito, uma pessoa que nos inspira bastante, que foi quem protocolou a lei, instituiu a lei lá em Florianópolis. Ele acabou de entrar, vou colocar ele aqui. Acho que agora vai dar. Tá carregando aqui para ele aparecer comigo. Oi, Marquito. Alô? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tá me ouvindo bem? Eu tô, aham. Você tá me ouvindo Tá bem ouvindo também? bem? Eu tô. Como que tá? Tá bom? Tá ótimo. Você tá me escutando bem também? Tô ouvindo, aham. Que bom. Primeiro, Beleza, Marquito, tá. agradecer. Parece que tá travando um pouco por Tá causa da travando, né, um internet. pouquinho? Eu acho que eu vou chegar mais perto do Tô roteador escutando bem, mas aqui. tá travando um pouquinho, sabe? Tá. Eu vou chegar um pouquinho mais perto do roteador aqui, que eu acho que vai ser Tá. melhor. E primeiro agradecer bastante, Marquito, a sua presença aqui hoje. Eu estava introduzindo um pouquinho, dizendo que a gente esteve juntos no Encontro Lixo Zero, Tá. aqui em Curitiba, e que a sua fala foi muito inspiradora, que a sua atuação aí em Florianópolis nos inspira bastante. Uhum. E eu sei que você já trabalha e desenvolve a compostagem de diversas formas, muito antes de ser vereador, né? Então, eu queria te convidar para você se apresentar um pouquinho e também contar um pouco dessa história. Tá, beleza. Então, Flávia, primeiro aí parabenizar por esse espaço que tu tá criando também de construir esses debates, né? Vai ter hoje, sábado, tu também tá marcando uma com o professor Germano, né? Então, parabenizar por trazer esse tema. Me apresentando rapidamente, né? Eu sou Marco José de Abreu. Estou como vereador na cidade aqui de Florianópolis nesse momento, né? Pelo PSOL. Mas sou engenheiro agrônomo de formação, fiz mestrado no programa de pós-graduação em agroecossistemas, né? Sempre trabalhei com o tema da agroecologia, e aí a partir da agroecologia as suas, as suas derivações, né? Então com agricultura urbana, com compostagem, permacultura, direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar e nutricional, né? E a gente acaba desenvolvendo várias ações, além dessa vida atuante como ativista, né, desses temas, também tem uma prática aqui em casa bem demarcada por esses temas. Então a gente vive numa casa que tem telhado verde, banheiro seco, faço compostagem dos resíduos dos banheiros há mais de 15 anos, né? A gente tem uma atuação do campo prático, né, na coerência entre aquilo que coloca enquanto projeto de sociedade, mas também nas práticas cotidianas, né? Como alternativas, inclusive, de enfrentar essa sociedade.
de uma forma coerente, né? Então essa é um pouco me apresentando rapidamente. Muito legal, Marquito. Perfeito, eu estava falando um pouquinho antes de entrar bem disso também, que a gente acha que tem que começar sendo exemplo daquilo que a gente acredita, né? Batalhar para que isso seja implementado também enquanto política pública, mas Uhum. começar praticando o que a gente acredita. Aqui em casa também a gente tem horta, tem galinha, faz compostagem, a gente capta a água da chuva, usa em todo o sistema da água, da água da casa mesmo, então a gente toma banho, passa por diversos filtros, mas a gente utiliza a água da chuva no sistema da casa inteira. Estamos com uma telha solar também, captando um pouquinho de energia do sol. Então a gente também fica muito feliz aí com todas essas contribuições e ver que você também pratica isso na sua casa, né? Legal, Daí, assim, Flávia. para a gente falar um pouco para quem não sabe muito o que é compostagem, queria te pedir para você dar uma introduzida breve, assim, o que é compostagem e por que é tão importante fazê-la, Marquito. Uhum. Legal. Então tá, a compostagem, ela na parte teórica, ela é o processo de decomposição da matéria orgânica em humus, né? Ou numa massa com características físico-químicas e microbiológicas diferentes daquele resíduo, né? Então a compostagem é um termo genérico geral. Agora, a tecnologia de compostagem, ela é bem diversificada, né? Então, a gente fala que a compostagem ela sempre existiu, né, na humanidade. Assim. Então, o processo de construção da camada do horizonte O do solo, ou a camada orgânica do solo, ela é resultante de um processo de compostagem, né? Então, ali as folhas caíram, os frutos caíram, animais defecaram, né? E aquela transformação dos excrementos dos animais, de frutas, de restos de plantas, de folhas em decomposição, através de vários processos, com fungos, bactérias, nematóides, insetos e assim por diante, transformam aquela matéria orgânica em composto, ou em humus, ou em horizonte O, ou em matéria orgânica do solo, né? Então isso já é algo natural, faz parte da dinâmica natural. Os resíduos orgânicos passarem por um processo de decomposição, serem associados a outros seres vivos não humanos, né? Fungos, bactérias, protozoários, insetos e assim por diante, e transformar isso em nutriente para as plantas novamente, né? E aí a gente tem diversas tecnologias de compostagem, né? A gente tem a vermicompostagem, tem as leiras estáticas com aeração natural, que é o modelo UFSC, tem o modelo de compostagem de lajes, que é tu faz uma leira e depois planta em cima. Nós temos a vermicompostagem, que é o uso de minhocas, mas nós também temos o uso de algumas, vamos chamar assim, uma fase de mosca, né, que é a fase larval da mosca. Tem isso na Coreia do Norte, no Japão, né? Nós temos N métodos de compostagem, né? Mas eu sempre falo que o mais importante é entender que se tu está fazendo qualquer método desses e não está dando cheiro e nem atraindo vetores, então tu está fazendo o método mais adequado possível, né? E a forma muito clássica que historicamente as pessoas usaram, que é enterrar o lixo orgânico ou o resíduo orgânico no próprio terreno e aquilo se transformar em matéria orgânica, né? Então, é isso, né? Isso que é a compostagem na minha rápida explicação, né? Muito importante. E em relação aos municípios, Marquito, por que é tão importante que os municípios compostem? Então, é super importante entender que a gente se estruturou em cidades, né? Essas cidades, elas estão cada vez mais adensadas, então o planeta como um todo passou a ser um planeta urbano. Nós temos muito mais pessoas nos centros urbanos do que nas áreas rurais. Isso significa que a gente está super adensado, né? Então, compostar nas cidades, fazer compostagem nas cidades é fundamental para garantir minimamente um equilíbrio ambiental. Por quê? Porque a gente está trazendo
nutrientes através dos alimentos, né? De todos os lugares. Então a gente está trazendo fósforo, potássio, nitrogênio, molibdênio, micro e macronutrientes. Traz para as cidades, se alimenta desses nutrientes, e uma parte a gente transforma em resíduo, em lixo orgânico, e outra parte a gente transforma em fezes humanas e excrementos humanos, né? E a gente não retorna esses micro e macronutrientes para o ciclo da vida. E aí a gente precisa extrair de fontes naturais e sintéticas micro e macronutrientes para produzir novos alimentos. Então a gente está num ciclo altamente prejudicial, porque a gente, para produzir alimentos, a gente precisa de fertilizantes químicos sintéticos, extraídos de fontes naturais, que são minas, ou extraídos da síntese química a partir do petróleo, né? Altamente prejudicial ao meio ambiente. E trazendo para a cidade, a gente transforma isso num grande problema. Trazendo para a cidade um grande problema, a gente gasta muito dinheiro para resolver isso. Então as cidades gastam a limpeza urbana, o tratamento dos resíduos sólidos está sempre entre as 5 principais cidades. Em Florianópolis é a terceira principal gasto do orçamento público, né? E sendo que resíduo orgânico não é rejeito. Resíduo orgânico não deveria estar no aterro sanitário. Resíduo orgânico é reciclável, porque a compostagem é um tipo de reciclagem, né? E a compostagem é uma forma de transformar resíduo orgânico em matéria orgânica para o solo, em retornar esses nutrientes para o solo e refazer a vida do solo, a proteção da terra, que é essa matéria orgânica, né? Então tem uma série de motivos para a gente fazer compostagem na cidade. A questão ambiental, a questão econômica e a questão, vamos chamar assim, sistêmica, de ver o planeta como um organismo vivo e ver que tudo que a gente mexe tem alguma consequência dessa mexida das fontes naturais, né? Muito importante, bem isso, né, Marquita? A questão de fechar o ciclo do alimento, né? Na natureza, assim, as coisas sempre se transformam em outras coisas e a gente tem que fazer com que o resíduo orgânico volte para a terra para produzir mais alimentos, como você muito bem trouxe, né? Marquita, Sim. e daí em relação a essa questão dos municípios, a Lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz a obrigatoriedade. Então, determina que os municípios compostem seus resíduos orgânicos. Por que você acha que até hoje isso não está acontecendo? E deu uma travada, não sei se foi só no meu aqui. Garantir as metas do Plano Nacional para garantir as estruturas ligadas à estratégia de reciclagem e de recomposição dos ciclos, né? A minha resposta é muito direta, assim. A minha resposta é porque a gente trancou, mas voltou. Então eu posso voltar, né, galera? Então tá. A minha resposta é, primeira, os resíduos sólidos, eles são de muito interesse econômico. Então, nas cidades, a limpeza urbana, as etapas da limpeza urbana, da coleta, do transporte e do tratamento desse no final, é sempre fruto de algum contrato de muito dinheiro. E esses contratos são contratos de longo prazo. Então, dificilmente tem uma brecha para mudar esse sistema. E são sistemas voltados justamente para esse modelo de coletar na casa e levar para um aterro sanitário misturado. Então, dificilmente a gente consegue transpor esses grandes contratos de longo prazo, de muito dinheiro e de muito interesse, né? Então, essa é uma grande problemática. A outra é que a gente não consegue ter institucionalidade suficiente para garantir a educação ambiental como prioridade central no trabalho com a população humana, né? E, nesse sentido, nos faltam elementos de educação ambiental realmente concreta. Então, a gente trabalhou muito tempo com compostagem e na época que eu trabalhava no CEPAGRO, eu fui convidado pela Rede SESC para implementar
o projeto de compostagem institucional nas redes hoteleiras, e quem contratou a gente foi o setor de educação, porque queria uma educação ambiental na prática. E nada mais na prática do que a compostagem, porque tu trabalha localmente com resíduo orgânico, deixa de gastar para mandar esse resíduo orgânico ampliar, e tu rapidamente vê uma mudança entre o resíduo orgânico e o composto. E esse composto vira matéria-prima para a agricultura urbana, para plantio, para a produção de mudas. Então, é altamente potente do ponto de vista da educação ambiental. Então, além de ser uma institucionalidade muito grande e de muito interesse econômico, também nós temos aí uma defasagem do ponto de vista da educação ambiental. E um terceiro ponto é que a gente não está acostumado com uma visão sistêmica de cidade, de sociedade, de meio ambiente e saúde. Se para nós a promoção da saúde, a promoção e a garantia de um meio ambiente equilibrado fossem prioritários, a gente com certeza estaria fazendo uma outra gestão de resíduos, né? Baseadas naquelas premissas. Primeiro, não utilizar, então reduzir o consumo, depois rever esse consumo, né? Depois reutilizar aquilo que foi gerado, reciclar, e aí sim, por fim, a gente ter outras saídas, né? Mas eu acho que essa base da educação ambiental ela é fundamental, a gente romper com esses interesses econômicos dos grandes contratos da limpeza urbana e a gente construir um pensamento sistêmico de sociedade para a gente garantir que a gente consiga entender que a gente precisa de economias cíclicas, circulares, e que os ciclos se refaçam, senão a gente está perdido enquanto sociedade. Essa é grande real, né? Verdade. Marquito, em relação especificamente à lei que vocês conseguiram aprovar aí em Florianópolis, primeiro te parabenizar muito pelo trabalho que vocês estão fazendo. Inspira muita gente, não só em Florianópolis, mas acho que como no Brasil inteiro. E gostaria de saber mais como que foi a aprovação dessa lei. Gostaria de saber de você se houve grande participação da sociedade civil, se as pessoas apoiaram, como que está essa questão aí em Florianópolis. Tá. Vamos lá. Então, assim, a lei da compostagem, né, é uma lei que ela foi construída a várias mãos. Então, é uma lei também que ela não sai da minha cabeça, da minha vontade, do meu interesse individual, né? Ela já é um acúmulo daquilo que aconteceu por quase 20 anos na cidade de Florianópolis, né? Ela tem ali um berço na Universidade Federal de Santa Catarina com o professor Rick Miller, dos movimentos que circularam, né? Associação Orgânica, Família Casca, Revolução dos Baldinhos, Brotei, Destino Certo, Composta Aí, uma série de iniciativas da Rede Sesc, né? Então, a Rede de Compostagem Municipal. Então, uma série de iniciativas, né, de compostagem, de ações concretas e reais, e que elas dão origem a um processo de reuniões que a gente sai com uma proposta de uma lei. Por quê? A gente não tinha nenhuma referência, não existia nenhuma lei da compostagem no Brasil, né? Então a gente construiu essa vamos chamar assim, a gente abriu essa trilha, né? A gente construiu esses procedimentos, o artigo 1º, artigo 2º, a justificativa, as teses que defendem a lei da compostagem, né? Então, isso é fundamental. E a lei da compostagem ela tem sua base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Isso é bem importante. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso passou muito despercebido por muito tempo por muita gente, muito ativista e muita gente que atua nesse campo. E a gente não se ligou de que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ali na lei que institui ela estabelece os resíduos orgânicos como resíduos recicláveis, tá? Ela tem essa característica, né? Então a nossa tese para defender a lei foi dizer, resíduo orgânico não é rejeito. E, em geral, a gente vê muito isso, sabe? Na gestão de resíduos das cidades, assim, tá escrito bem assim, reciclável e orgânico. Trata o orgânico como rejeito, sabe? Ou rejeito e reciclável, sabe? Ou ainda, plástico, papel, vidro, metal e orgânico. Então tem muito dessa confusão do orgânico ser confundido com o rejeito. Então a tese da lei, a gente elaborou toda a lei na sua justificativa, apresentando para o conjunto dos vereadores da Câmara e para a sociedade que resíduo orgânico ele é reciclável.
né? E ele é reciclável porque ele tem características de reciclável, através da compostagem e da biodigestão. Ele se transforma num subproduto com uma qualidade para outras finalidades, né? Então, ele se transforma em matéria-prima novamente para outro ciclo, que é o ciclo da agricultura, né? Além disso, a gente defendeu que o aterro sanitário ele é inapropriado enquanto tecnologia para receber os resíduos orgânicos, que é composto por mais de 80% de água, certo? Então, o aterro sanitário ele sofre muito com os resíduos orgânicos, porque ele diminui a sua vida útil, ele produz o líquido que vai se misturar com outros produtos químicos que são prejudiciais ao meio ambiente e vai formar o chorume, que é o grande vilão do aterro sanitário, que precisa ser sempre tratado para depois ser lançado em algum corpo hídrico, né? Então, o resíduo orgânico não é um resíduo apropriado para o aterro sanitário. O aterro sanitário deveria receber apenas rejeito, né? Então, a tese que a gente defendeu foi isso, que o resíduo orgânico não é apropriado para o aterro sanitário, tampouco para lixão, né? E a terceira tese que a gente defendeu na lei é que os resíduos orgânicos, quando separados na fonte, eles não têm mais características de poluentes. Então, eles são matéria orgânica na sua plenitude que podem ser decompostos através da compostagem. Então, um líquido extraído da composteira doméstica ou de uma leira de compostagem, ele não é um chorume. Esse líquido, ele é um biofertilizante, ele é um adubo líquido, certo? Então, ele não tem características contaminantes, né? Então, essas três teses defenderam a lei da compostagem. E aí a gente fez uma série de reuniões e montou a lei. A lei ela propõe suas etapas de como que ela vai iniciar, quais são que os métodos de compostagem eles coexistem, que as tipologias de compostagem individual, doméstica, coletiva, comunitária, institucional, industrial e assim por diante, elas coexistem para resolver o problema, né? E ela ainda aponta que a gente deve começar pelo mais fácil de coletar, que está mais concentrado, e partir para estratégias de ampliar para as camadas mais difíceis. Então, no ponto de vista da coleta, a gente deveria coletar os mais volumosos, que são podas, resíduos de jardinagem, varrição, partir para as coletas mais concentradas de supermercados, restaurantes, lanchonetes, bares e assim por diante, e partir para uma estratégia também comunitária de doméstico, condomínios e assim por diante, né? Então, essa é a lei da compostagem, né? Me alonguei bastante, mas isso, sim. Ela tem uma explicação científica e acadêmica e metodológica, né? E ela tem teses também que defendem ela do ponto de vista jurídico e legal, né? Isso é importante a gente amadurecer, né? Porque, Flávia, até ali nos anos 2000, até 2010, mais ou menos, a gente sempre teve o paradigma da compostagem de resíduo sólido urbano de lixo misturado, sabe? Sempre que se falava de compostagem, se deparava com compostagem de o lixo todo coletado misturado e faz compostagem com aquela massa, sabe? Então, as experiências de compostagem na cidade eram baseadas nisso, era na tentativa de diminuir o volume do resíduo para encaminhar para o aterro sanitário, saca? Então, isso também transformou isso num paradigma, né? Compostagem urbana é muito ruim. E compostagem urbana, ela dá problema de cheiro, de odor, o composto tem péssima qualidade, né? E com os trabalhos que foram acontecendo da Universidade Federal de Santa Catarina, das associações que foram trabalhando com compostagem na cidade aqui de Garopaba, com a Associação Orgânica, com Família Casca, com Revolução dos Baldinhos, com o trabalho do SESC, depois em São Paulo, a gente mostrou que compostagem de resíduo sólido urbano orgânico separado na fonte ou a partir de coleta seletiva de orgânico, ela é outro produto. Ela tem qualidades tanto quanto compostagem de resíduos agroindustriais ou de resíduos de restos culturais de uma agricultura, sabe? E isso mudou o paradigma.
completamente. Mudou ao ponto de a gente conseguir mostrar para a sociedade que eles estavam falando de uma compostagem que não era compostagem. Eles estavam falando de uma técnica que era diminuir o volume. Só isso. Só que muita gente usou aquele composto, levou para os agricultores usaram, se ferraram, né? As unidades de compostagem, tipo lá em São Paulo, eram super mal cheirosas, eram fedidas, atrapalhavam toda a comunidade. Então, o preconceito com a compostagem, em São Paulo especialmente, era gigantesco, por ter operado pátios de compostagem de coleta indiferenciada ou de coleta misturada, sabe? E a legislação toda estava sempre pautada nisso, em compostagem de lixo misturado, entendeu? Então isso é muito sério, né? Porque a gente acabou criando um preconceito. E as próprias legislações, tipo a própria legislação do Kiel, que sempre estudou e relatou a compostagem e as características do composto, acabou que demonstrou para a sociedade também um pouco desse problema. E o pessoal está colocando aqui, né? O método UFSC foi importante para isso, né? Para trazer essa concepção de compostagem a partir de coleta seletiva de orgânicos e aprofundar que resíduo orgânico é reciclável, não é rejeito, né? Nossa, falei pra caramba. Perfeito, maravilhoso de escutar, Marquito. Acho que você tocou em vários pontos muito importantes, dentre eles aí que a própria lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela determina que só o rejeito vá para a né? Que todos os outros, o reciclável, seja encaminhado para associações e que o compostável ele seja de fato compostado e que ainda o município, que é o titular desse serviço, né, que ele ainda dê a destinação correta, né, para esse composto, para que isso vá realmente, como você falou, vá produzir mais alimentos, que se sirva de adubo mesmo, né, para a gente, para a agroecologia, para fomentar a produção ecológica de alimentos, né. Então isso é muito importante. E outro ponto que você tocou, que é fundamental, é a segregação de rejeito com o orgânico, que é o compostável. Sem isso, eu acho que é impossível, né, a gente conseguir compostar e ter um adubo de qualidade, né. Então, isso que eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram instituir no município de Florianópolis a coleta diferenciada entre resíduo orgânico e rejeito. E como que está esse processo? Acho que é bem importante ter destacado esse ponto. Primeiro, porque apesar da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela definir que somente é para enviar para o aterro os rejeitos, de forma prática, chamam o orgânico ou tratam o orgânico como rejeito. Esse é o grande problema. Então, a lei da compostagem, ela traz para a cidade de Florianópolis uma prerrogativa, que é instalar um sistema de coleta em 3 frações. Em rejeitos, recicláveis orgânicos, compostáveis orgânicos e recicláveis secos. Então, nós já temos 2 coletas na cidade. Nós temos os rejeitos, que é a coleta convencional, e nós temos a coleta seletiva, que é dos recicláveis secos, né? Com a lei da compostagem, ela apresenta e ela propõe para que a CONCAP, que é a autarquia municipal, composta por servidores públicos municipais e composta por uma estratégia de coleta porta em porta, ela também implemente a coleta seletiva dos orgânicos, né? Isso ainda não está efetivado, mas a lei aponta para isso. Ela não está acontecendo na prática. O que nós temos hoje são algumas coletas em bares, restaurantes, lanchonetes. Nós temos alguns pontos de entrega onde que as pessoas levam resíduos orgânicos na CONCAP, em alguns pátios da CONCAP e da Floran, e esses resíduos orgânicos são transformados em composto, em adubo orgânico, né? Mas a lei ela aponta isso, ela apresenta assim, o primeiro passo a se fazer é uma coleta seletiva de podas verdes e resíduos de jardinagem, porque é um volume alto. Por exemplo, nós aproximadamente 1/3 do nosso resíduo orgânico da cidade, ele é composto por esse resíduo de podas verdes e jardinagem, tá? E já é uma fração ideal, porque é isso que a gente precisa de 1/3 de material rico em carbono para 2/3 rico em nitrogênio. Então, a gente já tem a nossa composição
gravimétrica dos resíduos sólidos em Florianópolis já é adequada para a gente fazer compostagem termofílica desses resíduos, né? E de forma descentralizada também. Isso também é uma informação importante, né? É fundamental a gente entender também que a lei, ela aponta para que seja instalado isso. E ela aponta assim, como é que ela vai ser efetivada? Né? Ela vai ser efetivada... Ô, Peri, só um minutinho, filho. A galera tá... A criançada aqui tá apavorando, né? Então, ela prevê, assim, a lei ela prevê que sejam instalado um modelo de coleta seletiva de orgânicos. Isso é fundamental, né, a gente entender, porque a gente pode ter, por exemplo, rotas gastronômicas, porque tem bares, tem bairros que tem mais bares, lanchonetes e restaurantes, né? A gente pode prever um piloto de compostagem comunitária. Então a gente precisa que a Revolução dos Baldinhos seja remunerada para desenvolver essa atuação. Então dá para coexistir. Dá para ter um projeto de compostagem comunitária num bairro, mas dá para conviver também e incentivar a compostagem individual. Dá para ter um dia específico da coleta dos orgânicos naquele bairro, entendeu? E isso tudo é uma mudança de paradigma na gestão. Então a lei aponta para isso, né? Ela precisa de um documento que regulamenta, que aponta e que constrói esse passo a passo da gestão de resíduos, e ela precisa também ser dialogada com esses trabalhadores da limpeza urbana, porque são eles que vão fazer e vão executar essa lei, né? Além da lei da compostagem, a gente tem uma lei muito importante na Câmara, que é o pagamento por serviço ambiental urbano na gestão de resíduos, que é pagar aquele valor que se paga para o aterro sanitário para uma empresa privada enterrar, transferir ele para as associações e cooperativas de bairro para fazer a gestão dos resíduos, né? Então essa lei é bem importante, ela está na Câmara, tramitando na Câmara para ser efetivada também. Então é uma lei complementar à lei da compostagem, né? Muito importante, perfeito que você trouxe, Marquito. Há algum tempo a gente tem defendido aqui em Curitiba que esse resíduo orgânico ele vá para os agricultores que estão em torno de Curitiba. A gente tem um cinturão verde responsável pela produção de alimentos que vem para a capital. Então a gente tem defendido muito essa ideia também de pagamento por serviços ambientais para os agricultores receberem esse resíduo orgânico, compostarem e usarem ele para a produção de mais alimentos. Então a gente entende também por essa linha, assim mesmo. E aí, para seguir aqui, eu anotei alguns questionamentos para ti, que eu gostaria de te perguntar em relação à economicidade. A gente sabe que é um gasto muito grande, como você disse, a maior parte dos municípios, esse é até um dado do Instituto Lixo Zero Brasil, de regra, é o terceiro maior gasto dos municípios com a destinação, que daí é lixo mesmo, que é o que vai para aterro, né? Nem é mais resíduo, porque é tudo misturado, como você falou, o orgânico é tratado como rejeito. Ele só fica questão. Então, eu gostaria de saber se há alguma previsão de quanto que isso vai gerar de economia para o município de Florianópolis. Legal. Então, esse eu não falei, mas esse acabou sendo um argumento muito importante durante a tramitação na Câmara, sabe? Porque eu sou um vereador de oposição, então é bem difícil as minhas matérias passarem. É bem difícil, assim. Mas, apesar disso, a gente aprovou muitos projetos. Porque o projeto não era meu, sabe? Era de um tecido social, de um coletivo. E nesse coletivo tem gente da CONCAP, tem vários trabalhadores da CONCAP que estão junto, o pessoal da Floran. Então, sim, é um coletivo da sociedade e também do governo que vê a necessidade dessa lei, né? Mas o argumento de diminuir o custo do aterro sanitário foi um argumento muito bem utilizado, sabe? E isso é real e concreto. O que nós estamos defendendo hoje é que esse custo que deixa de pagar para uma empresa privada e até multinacional que leva esse dinheiro embora, esse dinheiro pode circular no território remunerando pelo pagamento por serviço ambiental estas associações, cooperativas e grupos comunitários, organizações e empreendimentos da economia solidária que fazem esse trabalho, né? Então, ao invés de pagar R$ 138 por tonelada para enterrar, a gente deveria pagar para essas associações e cooperativas fazerem compostagem e até executar reciclagem mesmo, sabe? Porque olha só que
Olha só, Flávia, que doideira. Os catadores, eles vão coletar vidro, por exemplo, e eles vendem 1 quilo de vidro, eles recebem em torno de 2 centavos, 3 centavos, 1 quilo de vidro. Tá? Se a prefeitura paga, se esse mesmo quilo de vidro for na coleta convencional e for para o aterro sanitário, a prefeitura vai pagar 13 centavos,8. Tá? Então a gente paga mais para enterrar o vidro do que os catadores ganham para vender o vidro, entendeu? E assim não é só o vidro, são vários, a gente paga 13 centavos por quilo para enterrar, só para enterrar, tá? Então, esse dinheiro que as pessoas pagam, a taxa de coleta de resíduos sólidos, que vai grande parte para pagar o aterro sanitário, ele poderia ficar no próprio município, né? Através de incentivo à gestão comunitária, aos empreendimentos de economia solidária, associações, cooperativas. Então, assim, hoje em Florianópolis, a gente está previsto para esse ano gastar 42 milhões de reais só com aterro sanitário. Tá? 42 milhões de reais é 3 vezes mais do que nós temos em orçamento para toda a política de cultura e esporte no município. Tá? É mais do que nós temos para toda a pasta de assistência social, que são 38 milhões de reais. Então é muito injusto do ponto de vista orçamentário, sabe? E é um contrato de 20 anos que não se acaba, entendeu? E as pessoas têm que se apropriar disso, que elas estão pagando um dinheiro através da taxa que poderia se retornar através de um outro modelo, né? E aí, a lei da compostagem, ela incentiva isso, que é só é possível fazer compostagem de tudo se for um método, se for através da descentralização, da coexistência dos métodos, né? Da convivência de sistemas coletivos, individuais, institucionais, assim por diante, né? E aliado à agricultura urbana, que é a coisa que mais a gente precisa avançar nesse sentido, né? Então, é fundamental pensar isso, porque não é só uma questão de diminuir gasto ou custo, mas é de fazer com que esse custo seja visto através de uma economia circular, da economia criativa, que isso retorne para aquele território, que a gente consiga fazer com que essas atividades ambientais, de educação ambiental, de compostagem, de agricultura urbana, de agroecologia, elas sejam um paradigma profissional para essa mudança de paradigma que a gente precisa nesse momento, sabe? A gente prefere pagar milhões e milhões e milhões num contrato específico para transformar em nada, do que transformar esse dinheiro em economia circular na região, entendeu? Então, o tema economia e ecologia, eles vêm do mesmo sentido, e eles se afastaram, porque a gente não está prevendo os custos ambientais e ecológicos de uma economia que só vê o lucro, sabe? Ou que só vê a tomada de interesses individuais ali. A gente tem que romper com isso, né? E aí, é difícil romper com isso, é muito difícil, porque é muito interesse, os caras são sacana, é perigoso, então assim, é um exercício para a gente fazer, mas tem que perceber as brechas que vai se criando, sabe? Então os períodos de renovação do contrato, a tentativa de levar para o Ministério Público, para que o Ministério Público garanta que seja aplicada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Prever esse desvio de aterro, questionar ao Tribunal de Contas esse alto gasto e alto custo com lixo, né? Então tudo isso é fundamental a gente estar à disposição para fazer, né? Muito importante mesmo. Aqui no Paraná, até o Ministério Público entrou com algumas ações contra os municípios que não estavam compostando, então cobrando que seja, de fato, aplicada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E a gente tem uma ótima notícia também, que agora na Semana da Compostagem, Internacional da Compostagem, a gente protocolou 2 projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, deles proibindo... determinando, né, que o resíduo orgânico ele vá para compostagem, e outro criando um programa que se chama Composta Paraná, bem no sentido de educação ambiental que você estava trazendo. Então são algumas notícias positivas. A gente sabe que a construção ela é contínua, né, mas a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho e a gente vai conseguindo sim uns resultados positivos, né, Marquito? Agora Nossa, muito bom.
para já ir encaminhando aí para o nosso final da nossa live, que já está quase dando tempo também, eu queria te perguntar em relação à agroecologia. A gente sabe que você também é um grande defensor dessa área, uma matéria também e uma prática que é muito inspiradora. Aqui em casa a gente tem agrofloresta e a gente acredita nessa forma ecológica de produção de alimentos e deseja, né, que todas as pessoas tenham esse direito, que é o direito à alimentação adequada e saudável, garantido, né? Então eu gostaria de saber que você contasse um pouquinho mais dessas pautas, como que vocês estão trabalhando a questão da agroecologia e qual que é a relação dela com esse tema da compostagem que a gente está falando hoje. Uhum. Então, assim, na verdade, a compostagem, ela entrou na minha vida, assim, muito por essa busca do composto, que é a base de uma agricultura ecológica, né? Então, no meio rural, né, a gente tem a vaca, a galinha, o porco, a gente tem os restos culturais, e a partir dali a gente consegue fazer composto e adubo, né? E na cidade a gente tem o resíduo orgânico, o nosso lixeiro, né? Então foi a partir daí que começou o trabalho de compostagem urbana mesmo. Então a agroecologia, ela para mim, ela é estruturante, né? Do ponto de vista da reflexão sobre a produção de alimentos e a cadeia agroalimentar, né? E ela deriva essas outras ações. As ações de segurança e soberania alimentar, do combate aos agrotóxicos, da natureza como sujeito de direitos, né, da compostagem, da agricultura urbana, e todas elas pautadas nesse significado, nesse princípio da agroecologia. E cada vez mais fica demarcado assim, o quanto que a gente precisa, e esses tempos agora de pandemia e de crises profundas, crises sanitárias, econômicas, sociais, éticas, né, políticas, né, elas demonstram o quanto que a gente precisa reconstruir cadeias e relacionamentos suficientes para mostrar que o lucro não pode estar no centro das coisas, né? Que a vida precisa estar no centro, que a proteção e a reconstrução e reestabelecer ecossistemas equilibrados é necessária, é urgente, né? Senão a gente não dura mais 200 anos. Essa é a grande verdade, enquanto humanidade, né? Essa é a grande verdade. E pior do que não durar é viver os próximos 100 anos numa grande convulsão social, né? Porque essas grandes cadeias agroalimentares, que são o grande pool empresarial do planeta hoje, é a junção de Monsanto, Bayer e Syngenta, sabe? Que produz semente, agrotóxicos, remédio e insumos para a agricultura. Então é muito perverso, né? Por isso que a agroecologia é um grande instrumento prático de mostrar que é possível produzir sem esse tipo de indústria, se alimentar de forma adequada, mas também é possível questionar o sistema econômico que a gente vive, né? Então, é fundamental, assim, eu vejo que é muito estruturante, né? Numa construção de um outro paradigma, né? Que é uma sociedade que a gente não permita a exploração das pessoas, a destruição do ambiente, né? E que a gente garanta justiça social, assim. Então, acredito muito nesse modelo e nessa prática, assim. Por isso que a gente tem dedicado, assim, a vida a estar, né, assim, na prática realizando, mas também nos espaços difundindo, ocupando esses espaços como os espaços parlamentares, né? Pensando num projeto de cidade um dia pautado com esses princípios, né? Imagina uma cidade que pense o saneamento assim, pense a gestão de resíduos assim, o abastecimento de alimentação, o serviço público de saúde baseado nas práticas integrativas complementares, na promoção da saúde, a educação pautada na educação para o meio ambiente, mas uma educação real e concreta, como vendo o planeta como um organismo vivo, como Gaia, né? Então, são utopias, mas utopias que a gente já está vivendo, sabe? Não é uma coisa distante, muito pelo contrário, né? Então, acho que a agroecologia é bem estruturante nesse processo, sim, e acredito muito, e tenho certeza que se a humanidade quiser fazer essa mudança de paradigma, a humanidade vai partir para sistemas ecológicos de agricultura e cadeias agroalimentares, né? Maravilhoso. Marquita, agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui hoje. Massa. Muito bom escutar. Você é uma pessoa que inspira muito, então tá deixando um monte de semente boa aí, com certeza, aqui para mim e para todo mundo que está aqui com a gente escutando.
Então, agradeço Massa. muito você por estar aqui e que a gente possa construir muitas cidades onde as pessoas, né, vêm no centro, onde que sejam lixo zero e que compostem, sim, seus resíduos orgânicos. Legal. Então, agradecer também aí, Flávia, parabenizar por esse espaço. Agradecer a galera que acompanhou aí, todo mundo dando um alô, a Gabriela aí também, nossa grande parceira. E agradecer mesmo, assim, essa oportunidade. E depois eu vou te passar também o contato da Gislaine, que ela pode te ajudar a baixar esses vídeos para o YouTube. Aí fica registrado para sempre, né? E a gente vai se falando aí, tá bom, querida? Tá bom, muito Quem quiser obrigada. fazer contato também, dá para fazer contato pelo direct ali do nosso Instagram. A gente também tem um site que é marquitoagroecologia.com. Vale a pena também entrar ali e ver as nossas iniciativas aí do mandato. E acompanhar, porque o trabalho de vocês é muito bonito, muito inspirador. E fazer um convite também para no domingo a gente vai estar com o professor Germano falando sobre o método Lattes. Para quem ainda não composta, é um ótimo método, até o Marquinhos falou dele hoje. Um método super simples, super fácil, que com certeza vale a pena conhecer e praticar. Então, gratidão, agradeço aí todo mundo. Um beijo, Marquito. Valeu, galera.